Bom dia, manhã de 14 de maio para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 865. Estamos vendo dificuldades no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 3, verso 19, lemos: E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Messulão e Ananias, e Selomite, sua irmã. Interessante, aqui em 1 Crônicas 3,19, diz que Zorobabel é filho de Pedaías. Mas quando nós vamos para Esdras, capítulo 3, verso 2, diz: Levantou-se Jesua, filho de Jeozadak, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel. Afinal de contas, Zorobabel é filho de Pedaías ou é filho de Salatiel? Salatiel é o irmão mais velho de Pedaías. Portanto, ele não pode ser filho de Pedaías e filho de Salatiel, conforme a 1 Crônicas 3,19 e Esdras 3,2, que registra ele como filho de Seatiel. Vamos então à solução dessa dificuldade. Temos aqui que o filho de Seatiel parece que havia sido adotado por Zorobabel. Zorobabel foi adotado por Salatiel após a morte natural de seu pai, Pedaías, mas não há nenhuma referência prematura da morte de Pedaías em parte alguma. Essa é uma explicação para o fato de Zorobabel ter sido adotado pelo Seatiel, e há outras referências, como filho de Salatiel, Esdras 3,8, Esdras 5,2, Neemias 12,1 e Ageu, capítulo 1, verso 1. Quanto a Sesbazer, em Esdras 1,8, diz que Ciro, rei da Pérsia, fez com que seu tesoureiro, Mitredate, devolvesse às mãos de Sesbazar 5.400 peças de prata de ouro retirada no templo de Jerusalém, que fora destruído, e que esse tesouro havia sido pilhado por Nabucodonosor em 587. Os entregou contados a Sesbazar, príncipe nascido em Judá. Verso 11 declara que esses utensílios foram levados em segurança para Jerusalém por Sesbazar em 537 a.C., quando os israelitas voltaram, iniciaram a construção de uma nova colônia. Mais tarde, Esdras 5:14 registra que esses utensílios do templo foram devolvidos por Ciro, sem dúvida por meio do seu tesoureiro Mitradate, a um homem cujo nome era Sesbazar e que nomeara governador em Perrá. Podemos tirar duas conclusões dessas evidências, apresentando: Sesbazar é outro nome de Zorobabel, e Seatiel, pai de Zorobabel. Na primeira tem adeptos fortes a esse exemplo. Temos o texto ou comentário de Kel e Detze sobre Esdras, Neemias e Esther, página 27, que sugere ser Sesbazar o nome da corte oficial de Zorobabel, assim como Beltesazar era o nome oficial de Daniel, em capítulo 1, verso 7. A dificuldade aqui pesa sobre a teoria que Sesbazar provavelmente deriva de Shamash-Mar, o Sur, que é o deus Sol que protege o filho, que seria o esperado para um nome oficial da corte, que não é mais claramente de origem babilônica do que o próprio nome Zerubabali, Babili, que é Zerubabel, e tudo que é Babel lembra de Babilônia. Semente de Babilônia, é isso o sentido do nome Zerubabel, semente de Babilônia. E isso enfraquece a suposição
De um é o nome real e o outro é o seu nome gentílico atribuído posteriormente. Essa última hipótese quis Sesbazar, que era o nome da corte atribuído a Satiel, o pai adotivo de Zorobabel, e apresenta mais alguns aspectos que fortalece Atiel como um nome hebraico genuíno que significa eu pedi ao Senhor, ou talvez meu pedido é Deus. Por isso, não é totalmente inconcebível que Zorobabel ou Sesbazar seja o nome originalmente dado ao bebê pelos seus pais por ocasião da circuncisão, visto que se havia acostumado aos nomes gentílicos durante o longo cativeiro da Babilônia. No entanto, parece muito mais provável que Seatiel fosse atribuído originalmente pelos pais hebreus e Sesbazar seria o da corte dado a ele mais tarde pelo governo babilônico. Então, isso significaria que os utensílios do templo foram confiados a Seatiel, Sesbazar, o idoso pai adotivo, na verdade, o tio de Zorobabel, pelas autoridades persas, e segue naturalmente que Seatiel recebeu a posição de Perá, ou governador da nova colônia judaica, prestes a ser fundada na Judeia, e que ele e que seu filho Zorobabel participaram do lançamento dos alicerces do segundo templo no ano de 536 a.C. Note-se, porém, com todo cuidado, que Sesbazar jamais torna a ser mencionado depois da cerimônia do lançamento dos alicerces em Esdras 5,16. O fato que pode indicar que ele teria morrido logo após o evento, passando assim o governo ao seu filho Zorobabel, que daí em diante talvez passasse a servir como Perá ou como governador, embora parte alguma isso seja dito a seu respeito. Admite-se que essa hipótese está eivada de dificuldades, de suposições que muitas vezes não têm o devido apoio. Falta-lhe a simplicidade da primeira hipótese, segundo a qual Sesbazar é apenas um segundo nome de Zorobabel. E essa é uma interpretação fortemente defendida pelo Bible Dictionary de Unger. Do ponto de vista probatório, a objeção que se baseia na etimologia dos nomes Sesbazar e Zorobabel podem parecer tão forte como a necessidade de imaginar que o pai de Zorobabel detinha a honra de ser o governador sênior e dividir com o filho a honraria de ter lançado a pedra angular do templo. Embora não haja menção de dois líderes ilustres, assim participando da cerimônia. Se assim foi a declaração mais honesta a ser feita, qualquer dessas explicações resolve o problema da aparente discrepância. Mas as evidências disponíveis não apontam com insistência para nenhuma delas, em detrimento da outra. Antes de deixar esse tópico, devemos acrescentar que se Sesbazar e Seatiel são a mesma pessoa, podemos então supor que houve, sim, um casamento por levirato. Em outras palavras, de acordo com Deuteronômio 25, verso 5, se um homem morresse sem deixar um filho para sua esposa, um irmão sobrevivente ou um parente mais próximo, caso não tivesse um irmão, tinha o dever de levar a viúva para sua casa e casar-se com ela, para levantar a semente de seu irmão. O primeiro filho que nascesse desse casamento, que era chamado casamento por levirato, não seria considerado do segundo marido, isso é, do pai biológico, mas sim do pai falecido. Então, caso Pedaías houvesse morrido jovem, sem deixar herdeiros, Seatiel teria casado com a sua cunhada viúva e assim se tornado pai biológico de seu primogênito,
Zorobabel. Todavia, legalmente, Zorobabel teria sido considerado filho de Pedaías, exatamente como descreve o texto de 1 Crônicas 3:19. Declara, no entanto, visto ter sido gerado por Sealtiel e educado por ele, seria também conhecido, não oficialmente como filho de Sealtiel, mas sim filho de Pedaías. E permanece aqui uma única dificuldade a ser removida, é que tanto na genealogia de Lucas, capítulo 3, verso 27 a 28, como também a de Mateus, menciona Zorobabel, relacionando os seguintes, na de Lucas, pela corrente humana, Adi, Melqui, Neri, Selatiel, Zorobabel, Ressá, Joanã e os demais. Visto que Selatiel é a forma grega de Sealtiel, e Zorobabel, obviamente, Zorobabel, levanta-se a questão sobre se existe alguma relação entre Sealtiel e Zorobabel, descendente do rei Josias, que era da dinastia davídica. Aqueles dois que descendem de Melqui e Neri, da genealogia também registrada por Lucas, a resposta deve ser não, pois não só é impossível que os nomes de Neri e de seus antepassados sejam incluídos na linhagem davídica, com a cronologia em que aparece, pode ser que esteja errada. Na genealogia de Mateus, apresenta de Cristo, Salatiel e Zorobabel corresponde à 15ª e à 16ª gerações depois de Davi, enquanto que na genealogia de Lucas, Salatiel e Zorobabel representam a 21ª e a 22ª depois de Davi, ainda que às vezes alguns nomes ou elos sejam omitidos na corrente genealógica de Mateus, como o nome de Acasias, Joás e Amazias, entre Jorão e Uzias, a discrepância de 5 gerações também é difícil de ser aceita. Então, de que maneira vamos explicar a sequência de Salatiel e Zorobabel na linha sucessória de Jeconias, Mateus 1:12, e a sequência de Sealtiel e Zorobabel no grupo familiar Davi, que produziu descendentes na genealogia de Lucas? O filho Davi é Natã, Lucas 3, 27 a 31, até Neri, enquanto que na genealogia de Mateus, o filho que chega até ele é Salomão. É certo, se deveras insultando ver-se o mesmo pai e pai de filhos aparecendo em 2 linhas familiares distintas. No entanto, há uma analogia interessante que se encontra nos tempos de Acabe e de Josafá. Esses reis, durante uma época de relacionamento cordial entre os governos de Judá e de Israel, deram seus filhos os nomes de Jorão e Acasias, segundo Reis 1:17 e 8:16, 1 Reis 2:51, segundo Reis 1:1 e 8:25. Por isso é concebível que um descendente do rei Davi, chamado Sealtiel, que viveu no período pós-exílico, Sealtiel, filho de Neri, teria dado a seu filho o nome de Zorobabel, em homenagem ao partão bem conhecido que conduziu o remanescente do povo de volta a Jerusalém no final do exílio. No milênio anterior, a 12ª e a 18ª dinastia do Egito tiveram uma série de reis chamado Amenhotep, Senersroet, Amenhotep, Tutemis, respectivamente. Dessa maneira, temos precedentes e também analogias na decorrência de pares de pai, filho, no que diz respeito a nomes. Portanto, ele é considerado legalmente filho de Pedaías, mas biologicamente filho de Sealtiel ou Salatiel, depende da tradução.
Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.900 vídeos para você. Deus te abençoe. Amém e amém.